Como vocês se sentem sabendo que a gente vai ganhar a eleição? Tô curioso de verdade. Saiu mais uma pesquisa Atlas, né, colocando aí mais uma vez Renan Santos como o pré-candidato que mais cresce, né, já com 7,8 das intenções de voto. Se você somar o Caiado, se você somar o Zema, se você somar o Joaquim Barbosa, se você somar o Aécio Neves, eles ainda não chegam nas intenções de voto que tem Renan Santos. Aura mais ego. Isso sem falar nas outras excelentes notícias que nós temos em relação a aumento da taxa de conhece e vota, diminuição da rejeição, diminuição do desconhecimento. Eu vou pegar aqui ponto a ponto a última pesquisa Atlas, inclusive o cenário que o Renan já está com 9,8%, praticamente 10% das intenções de voto. Eu percebi agora que em vez de olhar para a câmera eu estava olhando para o outro lado, então ignore. Você parece burro! Eu vou falar sobre esse assunto logo depois que vocês se inscreverem no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Vamos lá, eu já falei do primeiro cenário para vocês. O primeiro gráfico é esse aí, mostrando, né, Lula 46,3, Flávio 36,6, Renan 7,8, aí depois, muito distante, tá lá o Ronaldo Caiado 2,9. E aí você vê lá o primeiro cenário, né? Curva de crescida de Renan Santos, curva de queda de Flávio Bolsonaro, também um ligeiro crescimento do Lula, mais uma vez reforçando aquilo que a gente já vem dizendo, né? Quanto mais coisas aparecem em relação ao Flávio Bolsonaro, né, mais fica claro que levar o Flávio para o segundo turno com o Lula significa eleger o Lula. Então quem apoia Flávio, apoia o Lula. Tá muito claro assim que não existe voto útil no Flávio. O sujeito que tá declarando o seu voto no Flávio nas pesquisas tem que ter a consciência de que tá declarando o seu voto no Lula se for levar o Flávio aí pro segundo turno. Aí fazendo recorte por idade, né? Renan Santos em primeiro lugar entre 16 e 24 anos, ampliando a vantagem que a gente já tinha antes, aí 37%. Começamos a aumentar as intenções entre quem tem 25 e 34, né? Millennial, né? Que é a minha geração, que eu tô ali na fronteira entre Z e Millennium. Então, 25 a 34 anos, 13%. E aí, nosso desafio, né, de avançar em relação às mulheres e de avançar entre quem tem mais de 35 anos de idade, que é o nosso desafio. E aí esse é um ponto importante de falar aqui, né? O Renan tem uma taxa de conversão muito alta, aliás, a mais alta de todos os candidatos. Não é feeling, né? Também é feeling, mas é pesquisa, é número, é o que todos mostram. Quanto mais as pessoas largam preconceito e param, porque o cara é lulista, né? Muitas vezes você acha que não tem como virar o voto do Lula, mas vamos lembrar, nem todo mundo, aliás, uma minoria de pessoas que vota no Lula, de fato, é um petista esquerdista. A maior parte das pessoas que votam no Lula é um eleitor comum, que vota no centrão, nem vota no deputado de esquerda, e que de fato tem percepções superficiais sobre o Lula que são positivas. Às vezes ele tem uma memória, né, sobre o segundo mandato do Lula, que tinha boom das commodities, que o país estava crescendo, poderia ter crescido mais se não fosse o governo Lula, mas ele ainda tem aquela memória. Bom, no governo Lula, no passado eu já tive melhor. Então, por causa dessa memória, deveria ter sido o governo dele responsável, então vou apoiar ele. Então assim, dá pra virar. O cara que é lulista, o cara que apoia o Flávio, às vezes fala, não, puta, mas é MBL, não gosto muito. Sentou, escutou o Renan, já muda de visão, né? E tem outro cara que não conhece, nunca ouviu falar, sentou, passou para escutar. Então assim, é o sentou, votou, né? O cara foi lá, sentou para escutar o Renan, foi lá, escutou, passa a ser o apoiador, não só a declarar o seu voto, mas também a buscar apoio de outros setores, né? Aí tem o recorte religioso também. Hoje, aí nós temos em primeiro lugar, né, os nossos apoiadores evangélicos, em segundo lugar os católicos, outros ali de outra religião, 2,8. Aliás, a maior parte do nosso apoio tá nos crentes sem religião, né? Que hoje em dia é o meu caso. 19% das intenções de voto, 8% ali entre os ateus. Regiões, né? Hoje nós estamos mais forte no Centro-Oeste, com 13% das intenções de voto. Região que nós estamos disparado mais fracos, o Nordeste, com 5%. Sudeste 7,6%, no Sul 10%, segundo lugar, terceiro lugar Norte, né? Nós estamos melhor no Norte do que no Sudeste, né? O Norte, às vezes, as pessoas que não acompanham de fato
a política no Norte acham que, não, pô, a esquerda domina Norte e Nordeste. Não, Norte é diferente do Nordeste, tem um perfil diferente de eleitor. E como você pode ver, tem mais apoiador nosso no Norte do que no Nordeste. E acho também que a viagem do Renan para o Pará, mostrando problemas que nunca nenhum outro pré-candidato à presidência da República mostrou, contribuiu muito para isso, né? Aí tem o segundo cenário, que não tem muita diferença, né? Tem alguns candidatos a menos, mas não tem grandes diferenças. Cenário 3, com Michele e Bolsonaro, né? Maior parte dos eleitores do Flávio vai pro Zema, o Renan cresce, né? O Caiado cresce também, né? Então a saída do Flávio fortalece todos os outros, mas assim, eu acho que a Michele teria mais intenções de voto se de fato fosse a pré-candidata, se de fato tivesse confirmado sua candidatura. Eu acho que essa pesquisa reflete uma percepção equivocada do eleitor de ela não é candidata, então colocando o nome dela na pesquisa, né, ela não vai, então vou declarar o voto para outro. Mas eu acho que teria mais. Mas, naturalmente, né, quando sai o Flávio e o eleitor é pego, digamos assim, de surpresa com uma pergunta sobre Michele, a maior parte dos votos do Flávio vai, num primeiro momento, é bom ressaltar, num primeiro momento para o Zema e para o Caiado, mas a partir do momento que o Renan deixa claro as suas divergências, né, as suas diferenças em relação aos governadores que tiveram uma postura muito branda em relação ao bolsonarismo, né? No caso do Zema, eu diria até subserviente em relação ao bolsonarismo, e falta de propostas também das outras pré-campanhas, eu não tenho dúvida de que o Renan cresceria ainda mais nesse cenário com a Michele. Ainda mais, vamos lá, não tem cenário bom, né? Não tem cenário em que o bolsonarismo vença do petismo nessa eleição. Por quê? Ou sai o Flávio com todos os escândalos do Flávio e sendo atacado pela Michele, ou sai a Michele sem o apoio do próprio Jair e dos próprios filhos do Jair atacando ela. Então assim, tá muito fragilizado de qualquer maneira. Cenário com Haddad, que eu ainda acho um cenário possível, né? Esse é o que Renan Santos tem o melhor desempenho, né? Você vê o Haddad com 39, o Flávio com 36, Renan Santos com 10%, 9,8% aí das intenções de voto. Nesse cenário é um dos piores cenários para o Zema, porque Joaquim Barbosa passa na frente dele, né, nesse cenário. Rejeição. Bom, Aécio Neves lá no topo, mas Aécio Neves a gente sabe que não vai disputar de verdade, né? Flávio Bolsonaro em primeiro lugar, mais uma vez reforçando, né? Flávio em primeiro na rejeição significa derrota no segundo turno. Primeiro turno é sobre apoio, segundo turno é sobre rejeição. Lula, né, atrás do Flávio, Jair Bolsonaro atrás do Lula, Michele atrás do Jair, Caiado atrás da Michele, Zema, né, atrás empatado com Caiado, e Renan Santos, né, aquele que tem a menor rejeição dentro do campo da direita. Lembrando que, comparado com a última pesquisa, ele aumentou o nível de conhecimento e quanto mais pessoas conheceram, menor foi a rejeição dele. Isso é sinal de uma pré-campanha vitoriosa, né? Aí, pensando no futuro do país, o que te causa mais medo? Aí, em primeiro lugar, eleição do Flávio, e em segundo, com 6 pontos percentuais de diferença, a eleição do Lula. Mais uma vez, quem apoia Flávio, apoia Lula, né? E aí você vê o gráfico mostrando, olha, ponto de inflexão aqui, né? Quando as coisas começam a mudar. Em abril, a maior parte das pessoas estavam preocupadas com a eleição do Lula, né? E 2% a menos aí com a eleição do Flávio. A partir de maio e junho, né? Faz a boca de jacaré, ali como a gente chama, né, em que a eleição de Flávio passa a preocupar muito mais do que a reeleição do Lula, mais uma vez mostrando que a pré-candidatura do Flávio é uma pré-candidatura derrotada, né? Aí, ó, identidades políticas, que também é uma boa notícia pra gente. Direita bolsonarista é 23, esquerda lulista é 22. Esse é um eleitorado que 80% desse eleitorado, a gente tá falando de 45% dos eleitores, falando da direita bolsonarista e da esquerda lulista, a gente está falando que desses 45% de eleitores, eu vou dizer que 70% deles, né, não dá pra gente virar. 30% desses eleitores ainda dá pra gente virar, né? De um universo de 45%, dá pra gente virar 30%, né? Mas a boa notícia é, se a gente soma, primeiro, a direita não bolsonarista, os independentes e a esquerda não lulista, que esses são votos que 100% dá para virar, alguns já estão conosco, né? A gente está falando aí
Vamos fazer a soma aqui básica. 37, 48. Estamos falando aí de praticamente 50% do eleitorado, né? Que ou está com a gente ou está muito aberto a nos apoiar. Então, nós temos uma margem aí muito grande para trabalhar, né? Outra excelente notícia, né? Partido de preferência. Primeiro PT, depois PL, em terceiro lugar com 7% a missão. Olha só, a gente surgiu agora, é nossa primeira eleição. Vamos comparar com o PSOL, por exemplo. PSOL que tem uma militância muito aguerrida, que tem um eleitor muito fiel, mais fiel do que o petista, que está aí há mais de década, né? Tem 3,6%. Novo, que já disputou algumas eleições, também está dentro do campo da direita, praticamente metade da gente, 3,6%. E isso, gente, a gente não só está falando de grande potencial para a presidência da República, mas também chapas de deputado federal, estadual, eleições para o Senado e eleições para governos estaduais, que também nos deixa bastante otimista, mostrando que existe uma diferença entre os outros partidos em que o eleitor do Renan ele está mais propenso a votar em pré-candidatos do Partido Missão do que o eleitor do Lula está propenso a votar no candidato do PT ou o eleitor do Flávio está propenso a votar no candidato do PL. Então, excelentes notícias com essa nova pesquisa Atlas. A gente só vai crescer, né? A gente só vai vencer essa barreira do desconhecimento. Passou Copa, todo mundo só vai falar de política, então vai ter um período entre o fim da Copa e o início das eleições. As pessoas vão falar muito de política, vai sair muita pesquisa, vai ter muita notícia na TV. Depois começa a campanha. 16 já tem o primeiro debate na Band, aí explode. Aí é 100% do país falando de política. Quanto mais pessoas falando de política, melhor pra gente, porque nós somos a única pré-candidatura, né, real, competitiva, desconhecida. E ainda assim, a gente já está consolidado em terceiro e crescendo nas pesquisas. Acabando com o desconhecimento no debate, porque veja, vamos supor que o Renan não tenha um debate excepcional. Eu acho que ele vai ter. Mas vamos supor que ele não tenha um desempenho excepcional, que ele tenha um desempenho razoável. Só o fato dele se tornar conhecido e das pessoas escutarem as propostas dele na TV, mesmo que ele não esteja a quilômetros de distância dos outros pré-candidatos, como eu acho que vai acontecer e que vai ficar demonstrado no primeiro debate, só dele se tornar conhecido já vai ter um aumento muito significativo nas intenções de voto. Então é isso, gente. Você que chegou cedo, né, sabe desde antes que nós vamos vencer as eleições. Eu sou o Kim Kataguiri, vim do futuro para dizer que Renan Santos é presidente da República e eu sou ministro de Estado. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.